Aleluia! Deus é bom, igreja, e em todo o tempo. Como é gostoso estar na presença do Senhor, não é verdade? Como é bom nós estarmos aqui reunidos para louvarmos e engrandecermos ao Senhor. Como é gostoso a gente entender que nós temos um Deus que cuida de nós, que zela, que tem o princípio, que tem a sabedoria, que tem o entendimento. Eu creio que você passou uma semana abençoada, amém? Passou ou não passou? Amém. Feliz demais de estar aqui com você. Eu quero falar com você um pouquinho hoje a respeito da palavra de Deus. O Senhor me ministrou ao meu coração uma palavra e eu quero compartilhar com você. Hoje eu estava estudando a palavra e eu sei que tem muita coisa que nós precisamos aprender, não é verdade? No nosso dia a dia, para nosso crescimento, para desenvolver a nossa história, a nossa vida. E eu não sei você, eu tenho ficado muito na presença do Senhor no sentido de entender que nós precisamos ter referência em nossa vida. Eu não sei se você tem alguém, se você tem como referência na tua vida. Você tem alguém? Eu tenho algumas pessoas na minha vida que eu tenho como referência. Referência de caráter, referência de comportamento, referência de posição, referência que a gente tem que entender, amado, que nós temos que buscar mais de Deus, entendermos que a gente pode fazer muito mais do que aquilo que nós muitas das vezes imaginamos no nosso coração. E eu entendo que nós precisamos ter influências positivas na nossa vida, sabe? Nós às vezes precisamos ser um pouco mais seletos e aprendermos a buscar mais de Deus, a direção espiritual para a nossa vida, para que a gente possa entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando a gente tem isso dentro do nosso coração, nós começamos a desenvolver em nós as influências positivas para aprendermos a crescer naquilo que Deus tem sobre nós, sabe? Um exemplo muito simples, amado, é quando, por exemplo, mesmo no meu trabalho, trabalhando e desenvolvendo na minha vida secular, quando eu olho e vejo alguma coisa que eu desconheço, eu procuro aprender com aquela pessoa que já tem conhecimento, aquela pessoa que tem algo para nos dar, não é verdade? É por isso que a Bíblia, ela é algo tão profundo para a nossa vida, que ela nos ensina, ela nos capacita, para que a gente possa chegar a patamares de excelência e aprendermos mais da presença do Senhor. Por isso que quando nós entramos na presença de Deus, nós não temos que questionar, pelo contrário, eu tenho que aprender a buscar mais de Deus. Erros, todos nós temos, fraquezas, todos nós temos, mas quando nós aprendemos algo da parte de Deus, nós começamos a entender que nós não precisamos ser na nossa vida, ou ter influências que não vão trazer nada sobre nós. Às vezes, influências que são negativas, às vezes são parentes que estão ao nosso redor, que não tem nenhuma influência positiva, às vezes são irmãos ou vizinhos ou pessoas que nós conhecemos, que não tem nenhuma influência positiva para nos ensinar. Eu tenho aprendido muito com Deus que nós temos que crescer e aprendermos com Deus, com pessoas que realmente têm a capacidade de nos ensinar. Como exemplo, quando você está na tua empresa, que você está ali trabalhando, desenvolvendo, normalmente, amado, quando você não sabe de alguma coisa, você procura aprender, não é assim? Quando você não sabe de alguma coisa, ou se você não tem conhecimento, você vai para uma faculdade, ou vice-versa, você entra ali, você começa a ter o conhecimento daquilo que você precisa para a tua vida. Por exemplo, se você é um cozinheiro ou uma cozinheira, você quer se aperfeiçoar, então você tem que procurar técnicas que outras pessoas já passaram. E às vezes, amado, por que a gente passa às vezes por dificuldades? Porque às vezes a gente quer compartilhar ou quer fazer as coisas sozinho e nada nós vamos conseguir, amado. Eu aprendi coisas no mundo espiritual e também no mundo carnal, que normalmente nós temos que aprender e desenvolver o nosso caráter e a nossa história com pessoas que têm a capacidade ou que já passaram por alguns atributos, ou pessoas que já passaram talvez por alguma necessidade, que ela pode nos ensinar a chegarmos debaixo da autoridade do Senhor. Por isso, amado, o que eu quero pregar para você nessa noite, que nós temos que ter algumas referências na nossa vida, referências que vão nos ensinar, não para destruir a nossa
nossa vida, não para trazer peso sobre nós, mas pelo contrário, referências que vão levar nós a patamares de excelência, entendermos que nós podemos chegar além daquilo que nós imaginamos no nosso coração, sabe, aprendermos que nós podemos, amado, desenvolver muito mais coisas na nossa vida, debaixo da autoridade do Senhor, e crescermos debaixo do Evangelho, crescermos na autoridade com o Senhor Deus. Mas bispo, o senhor tem base bíblica para isso? Eu tenho dentro da palavra, amado, o Senhor nos dá a diretriz espiritual, e eu quero que você abra lá comigo no livro de 2 Reis, capítulo 18, no verso 1, abra aí comigo, 2 Reis, capítulo 18, verso 1, onde nós vamos aprender ali com este homem chamado Ezequias. Eu não sei se você já ouviu falar, 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 18, eu não sei se você já ouviu falar neste homem chamado Ezequias. Quem foi Ezequias, amado? Aleluia, um dos reis de Judá, um dos reis que Deus levantou para fazer a diferença, um dos reis que Deus propôs na vida dele, manifestar a grandeza, e a Bíblia diz, amado, que ele reinou, aleluia, sobre aquela cidade, sobre aquele lugar, sobre Judá, durante 29 anos, preste bem atenção nisso. Será que um homem que não tinha sido capacitado por Deus, poderia reinar durante 29 anos? Não, alguma coisa no meio do caminho Deus teria tirado, isso é muito natural. Nós estamos vivendo um tempo, aleluia, que as pessoas, amado, já não querem mais aprender. Nós já estamos vivendo um tempo que as pessoas já acham, amado, que sabem de tudo, amado. Eu vou dizer uma coisa simples para você, nem eu nem você sabemos de tudo. Nós precisamos cada vez mais nos aperfeiçoar naquilo que Deus tem nos capacitado. Deus tem que nos ensinar, muitas das vezes, a capacidade de desenvolver aquilo que Deus tem sobre nós, amado. Às vezes Deus quer usar a tua vida em algumas áreas e você fica retendo aquilo que Deus tem sobre você, e Deus não quer, amado, que você fique retendo. Deus não quer que você fique olhando para você, achando que você já não é capaz. E vou dizer mais para você, para Deus, Deus não olha a idade, se é um jovenzinho ou se é uma pessoa mais, vamos dizer assim, com uma idade mais avançada. Pelo contrário, se Deus quer surpreender a tua vida, amado, Ele só precisa encontrar em você um coração sincero, para que Ele haja em você e manifeste em você a grandeza dEle sobre a tua vida. Então, independente do que você está enfrentando, se Deus encontrar um coração sincero em você, pode ter certeza que a tua história começa a mudar hoje, porque Deus vai capacitar a tua vida a chegar a patamares de excelência de uma forma sobrenatural. Ele é Deus, Ele não brinca com você. Ele simplesmente quer encontrar em você um coração sincero. Ele quer encontrar em você um coração para desenvolver aquilo que Deus tem sobre você. Ele quer encontrar, aleluia, homens e mulheres que estão disponíveis a levantar a cabeça e dar a volta por cima, não olhando aquilo que está enfrentando no dia de hoje. Muitas das vezes, amado, o inimigo da nossa alma, ele tenta impedir aquilo que nós temos. Ele tenta paralisar aquilo que nós temos na nossa vida. Ele tenta olhar para nós, amado, e colocar situações para que a gente fique paralisado. Não dá assim, não dá assado. Não, amado. Deus, aleluia, Ele deu para mim e para você, lá no livro de Gênesis, domine o homem sobre todas as coisas. Quando Ele está dizendo isso, Ele está dizendo para mim e para você, olha, você tem capacidade. Você pode desenvolver, você pode crescer, você pode ser abençoado. Agora depende do quê? De um coração sincero. Depende do quê? De um coração voltado para fazer a vontade do Senhor. Um coração que está disponível para desenvolver aquilo que Deus tem, amado. Esse homem chamado Ezequias, se você abrir comigo aí, a Bíblia diz no capítulo 18, diz assim, olha, no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei do Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos, era novo ou não era? Você está aqui não? Era novo ou não era? 25 anos, olha isso, de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe é Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seus predecessor. Você está aqui não? Para um pouquinho aqui, vamos comigo entender isso aqui. A Bíblia diz que esse homem, chamado pela palavra de Deus,
ele começa a mudar a história de uma nação. Ele não começa a mudar simplesmente a história dele, mas começa através da vida dele. Ele começa a mudar a história de pessoas que estavam ao seu redor, porque a Bíblia diz, amado, que ele foi levantado, e ele começa a trazer a existência e a grandeza de Deus sobre a vida de todos aqueles povos. E ele começa a manifestar de uma forma tão gloriosa, amado, porque Deus chamou ele, e ele começa a se posicionar e se comportar como Deus queria que ele se comportasse. O problema está aqui, muitas pessoas, amado, quando Deus chama para fazer alguma coisa, as pessoas não querem fazer, não querem desenvolver, não querem trazer o traçado daquilo que Deus manifestou na sua vida, e assim, amado, começa a perder aquilo que Deus trouxe sobre você. E é tão interessante que Deus levanta Ezequias, amado, sobre um reinado de Judá. A Bíblia diz, amado, que ele tinha um pai, e esse pai se chamava como? Acás. Este homem que era o rei Acás, amado, era levantado, só que Acás, segundo a palavra, amado, ele fez tudo aquilo que não era coerente com aquilo que Deus tinha sobre aquele povo. E quando Deus chama aquele homem, aleluia, manifesta sobre a vida dele, trazendo a excelência sobre ele. Agora preste bem atenção, ele não teria uma diretriz para seguir os mesmos passos de Acás? Você está aqui não? Normalmente é assim, normalmente nós seguimos a nossa linhagem, a linhagem dos nossos pais, a linhagem das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos conduzem no nosso dia a dia. Isso é normal, amado. Só que Acás não era um pai que tinha feito o que era correto diante da igreja, diante de Deus, amado. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, quando ele se posiciona, você leu aqui comigo, ele começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe é Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Escute isso. Ele começou a fazer e desenvolver aquilo que Deus aprovava. Aleluia. Quando você começa a desenvolver o que Deus aprova, amado, não tem nada que pode atrapalhar você crescer. Quando você começa a fazer o que Deus está aprovando na tua vida, você desenvolve um caráter sobrenatural na tua vida. Naquele momento diz a palavra de Deus, amado, que ele começa a reinar. Só que preste bem atenção aqui, ó. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito quem? Davi. Só que Davi era pai dele? Não. Então preste bem atenção. Ele se posicionou e teve Davi como referência na vida dele. O que eu quero dizer para você é que você tem que começar a olhar para pessoas que são referências na tua vida. Não adianta você olhar para uma pessoa que é torta, uma pessoa que não tem condições, porque uma pessoa que não tem condições de te dar nada, não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, só vai fazer você perder os passos daquilo que Deus tem sobre você. Só que aquele homem, amado, ele se posiciona e ele fala, eu não quero ser como meu pai, porque o meu pai Acás fez tudo que era ao contrário daquilo que, aleluia, que Deus tinha sobre a nação, sobre o povo. E ele começa a destruir a nação, porque quando ele foi rei, amado, a primeira coisa que ele destituiu foi as igrejas na terra. Ele começou a derrubar todas as igrejas, ele começou a fechar as portas das igrejas, ele começou a tirar tudo. Parece que eu estou vendo as coisas acontecer hoje. Aleluias. Ele começou a fechar e travar, ele começou a quebrar os vasos, ele começou a edificar ídolos no lugar de Deus. E aí Deus não aprovou a casa, amado, preste bem atenção. Quando Deus não aprova a casa, amado, aleluias, a unção de Deus já não estava mais sobre o pai dele, mas aquele homem Ezequias, amado, ele acompanhou, presta atenção no que eu estou dizendo, ele acompanhou os traços do pai, ele acompanhou a direção do pai, mas ele não seguiu o pai. Uau! Por quê, amado? Porque ele viu que o pai não era na mesma linhagem daquilo que Deus tinha. Se você quiser meditar lá, está em 2 Crônicas, capítulo 28. A Bíblia vai dizer, amado, que ele não seguiu, aleluia, aquilo que era necessário. Ele começou a fazer tudo aquilo que era errado, amado. Mas Ezequias, ele se posiciona e ele fala assim, eu não quero seguir ele não, eu tenho que ter alguém como referência. E essa pessoa que é referência, aleluia, na minha vida, é Davi. E ele começa a se movimentar. Parece que eu vejo, amado, às vezes, as coisas acontecendo, amado, na nossa vida. Talvez é você, talvez você olhar para a tua vida, para a tua história, talvez você leva, isso é muito natural, nós levamos os dons, não é verdade? Dons que a nossa mãe tem, dons que o nosso pai tem. A minha mãe fazia um bolo tremendo, meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo, mas quer dizer que você vai ser igual a ele? Não. Normalmente um pai, uma mãe quer o melhor para o seu filho, não é assim? Só que Acás estava ensinando o seu filho totalmente errado. E ali, amado, Ezequias se posiciona e fala, eu não quero isso para a minha vida.
Aleluia. Eu não quero colocar postes ídolos no lugar de Deus. Eu não quero colocar outras coisas que roubam o meu coração na virtude daquilo que Deus tem sobre mim. Eu não quero que isso rouba a direção que Deus tem sobre a minha vida, sabe? Tudo que tem roubado a tua mente, o teu coração de estar na presença de Deus, amado, isso vai negligenciar e trazer um peso para a tua vida. Isso traz um peso que você não tem ideia. Por isso que a Bíblia diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Nós não temos que ficar vindo para a igreja para buscar bens materiais, não. Nós temos que vir aqui como adoradores, dizer: Pai, eu estou aqui, Pai, eu estou aqui porque eu te amo, Pai, eu estou aqui porque eu quero te adorar, Pai, eu estou aqui porque eu quero desenvolver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, Pai, eu estou aqui porque eu preciso mais de ti. Agora é lógico, tem pessoas, amado, que não tiveram seu pai bom, não é verdade? Tem pessoas, amado, que não tiveram uma mãe presente, não é assim? Quantas vezes talvez você não teve a sua mãe presente ali para te ensinar? Quantas vezes você não teve o seu pai, talvez presente para te ensinar tudo o que era necessário para trazer sobre a tua vida? Aí eu pergunto para você, que referência você tem do seu pai? Que referência você tem da sua mãe? Qual é a intenção, qual é o legado você como pai, você como mãe tem trazido sobre os seus filhos? Qual é a maneira que você tem trazido sobre ele como respeito, como caráter? Qual é a intenção que você tem mostrado para o teu filho ou para a tua filha, aquilo que é necessário para você? Então é por isso que você tem que ter, amado, referências na tua vida, e desenvolver aquilo que tem. Mas se seu pai não foi referência, você não tem que seguir o seu pai. Se a tua mãe não foi, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Não estou falando de ninguém aqui. Por exemplo, se o teu pai foi uma pessoa que bebeu a vida inteira, se alcoolizou a vida inteira, como que você vai ter referência do seu pai dessa forma? Como é que você vai acompanhar? Não, meu pai bebia, eu também vou ser um bêbado na vida. Não, você não precisa ser isso. Mas meu pai era um assaltante, eu vou ser um assaltante. Não, você não precisa isso. Meu pai batia na minha mãe, eu vou ser o mesmo. Eu vou casar com a minha mulher, mas ela vai apanhar como meu pai batia na minha mulher. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você não tem que ser esse tipo de referência, porque Deus não chamou você para ser esse tipo de referência. Deus chama você, amado, aleluia, para ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. E se você entender quem é Ele em você, amado, você começa a mudar histórias. E a primeira história a ser mudada é a sua. A primeira história de ser mudada é a sua, porque quando você começa a mudar a sua história, você começa a entender, amado, que tem algo melhor na tua vida do que o teu pai vivia. Você começa a enxergar que tem algo maior na tua história para transformar a tua vida. Você não precisa ser nada contra mecânico, eu vou usar essa palavra para você entender, porque o mecânico é bênção na nossa vida quando a gente não sabe arrumar, não é verdade? Agora o que eu quero dizer é o seguinte: se seu pai foi um mecânico, você não precisa ser um mecânico, você pode ser um engenheiro mecânico. O que eu quero dizer é isso para você. Você pode ser muito mais além do que aquilo que você imagina. É só você começar a ter pessoas, amado, na tua história como referência na tua vida. Não ser o que as pessoas querem que você seja, não ser o que o teu pai quis que você seja. Pelo contrário, amado, se as referências não foram boas para você, como é que você vai dar como exemplo? Como é que você vai desenvolver aquilo que Deus tem sobre a tua vida? Que é um exemplo, amado, às vezes as amigas que chegam na tua casa para simplesmente ouvir o que você tem, e às vezes você começa a compartilhar e ouvir aquilo que é necessário sobre a tua vida. Sabe, amado, nem todos estão aptos para ouvir o que você tem. As pessoas não estão, vamos dizer assim, posicionadas para ouvir o que você tem. Às vezes a pessoa já passou por tanta dificuldade, às vezes você quer compartilhar uma coisa tão íntima sua com aquela pessoa, daqui a pouco aquela pessoa está compartilhando com outras pessoas. Por quê, amado? Porque ela não tem a mesma estrutura que você tem. Entenda uma coisa, amado, você tem que ter pessoas referências. Deixa eu perguntar uma coisa aqui baixinho, para ninguém ouvir, tá? Faz de conta que você não está aqui. Será que você já conhece algum fofoqueiro? Baixinho, para ninguém ouvir. Será que você conhece alguma fofoqueira que falou uma vez ou duas vezes da tua vida? Aí eu pergunto uma coisa para você: será que você precisa de uma pessoa dessa como referência na tua vida? Precisa não? Então você não precisa andar com pessoas desse jeito. Você tem que andar com pessoas, amado, que tem o mesmo caráter que você, que desenvolva a tua história, que abençoa a tua vida, que desenvolva aquilo que Deus tem sobre você de uma forma sobrenatural. E nós temos que entender isso. Olha isso, lá no verso
3, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seus predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Por até aquela época os israelitas queimavam incenso, eram chamados Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de... Uau! Para aqui para pensar comigo. Nunca houve ninguém como um rei daquele. Você está entendendo o que é isso? Será que amanhã, se alguém olhar para você, vai dizer assim: poxa, essa pessoa foi um grande pai, essa pessoa foi uma grande mãe. Ah, olha, o meu filho, puxa, eu tenho prazer nele. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Esse homem ficou marcado porque ele mudou a história de uma nação. As pessoas têm que reconhecer em você uma mudança. As pessoas têm que ver em você, amado, que você está disponível para Deus, para desenvolver aquilo que Deus tem sobre a tua vida. As pessoas têm que ver que você veio para uma nação, não simplesmente para ter um nome, mas o nome. E aí vai fazer a diferença. Quando Deus tem sobre você, amado, Ele traz a existência sobre você, de uma forma o quê? Sobrenatural. Preste bem atenção. Ezequias 18, verso 5, diz assim, ó: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Verso 6, ele se apegou ao Senhor e não o deixou de segui-lo. Sabe o que ele está dizendo aqui, ó? A primeira coisa que eu tenho como atitude é abraçar o Senhor e não deixar de segui-lo. Deixa eu falar uma coisa simples para você. Não é o dinheiro, não é a sua fama, não é o teu trabalho, não é nada do que você tem ou que você enxerga nos seus olhos, comparado com a presença de Deus. Não há. Porque quando você está na presença de Deus, amado, Ele supre toda a tua necessidade. Ele é o Deus que entra, independente daquilo que você está enfrentando, seja ele uma enfermidade, seja ele uma cura, seja ele uma necessidade financeira, não importa. Aleluia. Se eu perguntar para todos que estão aqui, Deus honrou a tua vida durante esse tempo que você está? Honrou ou não honrou? Então significa que Deus estava cuidando da tua história. E significa que Deus estava zelando pela tua vida de uma forma sobrenatural. Por que Deus faz isso, amado? Por causa da presença. Olha só, verso 6, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Verso 7, e o Senhor estava era bem o quê? Em tudo o que fazia. Uau, eu acho que você não me entendeu. Tudo que ele colocava a mão, ele era bem sucedido. Ah, mas peraí, o pai dele foi uma influência boa? Não. Aí eu pergunto para você, você tem que andar com a influência ruim? Não. Você tem que andar conforme aquilo que era necessário para a tua vida? Não. Você tem que entender que você pode ser o que você entende que é bom para a tua vida. Você pode mudar a tua história, você pode mudar o teu cativeiro, você pode mudar a tua vida, e isso pode começar agora, se você entender que você pode. Ah, mas meu pai teve uma casinha e a casinha dele estava caindo, eu tenho que ter uma casinha desse jeito? Não, Deus chamou você para morar em palácio, e para palácio não é para qualquer um. O que eu quero dizer para você, amado, Deus manifesta em você da forma que você entende que você pode trazer. Eu não estou dizendo em questão financeira, não estou dizendo isso não, eu estou dizendo em você mesmo, você entender quem você é, e você pode mudar a tua história. Você pode seguir e ter influências, amado, que você olha para você e traz para a tua vida para manifestar a tua graça, a graça de Deus na tua vida. Quando você tem essas referências na tua vida, você começa a enxergar e falar assim, ó, eu quero ser que nem aquele menino ali, ó. Ah, eu quero ser um fotógrafo que nem o Kaique. Ah, eu quero ser um fotógrafo que nem, cadê ela? Não está aqui. Você está entendendo? A Carol, Você está entendendo? Ah, eu quero ser um professor. Ah, mas professor, não, peraí, eu quero ser um diretor. Você está entendendo?
Você não pode simplesmente olhar para você e achar que mas você é só um professorzinho, eu vou fazer porque eu preciso de dinheiro, sabe? Eu vou fazer uma escolinha, uma faculdade porque eu preciso de um dinheiro, então vou abrir uma escolinha, está tudo certo. Não, eu tenho que ser o professor, eu tenho que ter a escola. Você está entendendo? O que eu quero dizer para você, amado, que tem que ser maior do que aquilo que você tem dentro do teu coração, porque se Deus proporcionou isso na tua vida, é porque Ele quer fazer em você e trazer para você, amado, a excelência dEle. Então quando você tem referências na tua vida, você tem que abraçar essas referências e desenvolver muito mais além do que aquilo que você imagina dentro do teu coração. Não é ficar olhando para você e achando, não, olha, porque o meu pai foi, eu vou ter que ser. Não, você pode mudar a tua história, amado, de uma forma sobrenatural. Aleluia. Lá em 2 Reis ele fala a respeito disso, amado. No capítulo 18, eu quero que você abra comigo lá no Salmo 68. Salmo 68. A Bíblia vai dizer a respeito de nós termos e andarmos solitários. Você está aqui, não? Deixa eu perguntar uma coisa simples para você. Nós temos que termos influências na nossa vida para transformar o nosso pensamento e as nossas atitudes. O Salmo 68, lá no verso 6, ele diz assim, Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade. Você está preparado para isso? Quando Deus está falando aqui, Ele está dizendo assim para você, se você quiser, mesmo sozinho, eu posso mudar a tua história. Mas vamos lá, para você entender. Mas aos rebeldes, vive em terra árida. Deus, Ele não vai pôr a mão sobre você, vai te amaldiçoar, ou vai tirar suas coisas, não. Ele está dizendo simples aqui para você, olha, Ele pode te honrar se você quiser. Agora, se você não quiser, você vai viver de uma forma o quê? Numa terra árida, uma terra que não é produtiva, uma terra que não desenvolve, uma terra que não mana leite e mel. Por que Ele fala isso, amado? Porque a escolha é tua. Quem toma a decisão de transformação é você. Quem toma a decisão de trazer à existência aquilo que Deus tem sobre a tua vida é você. Então você tem que entender, amado, que, aleluia, aquilo que Deus tem sobre você é muito mais excelente do que aquilo que você imagina no teu coração. Então começa a trazer para a tua vida a excelência dEle. Mas as referências que eu tenho não são muito boas, mas quem muda a tua história é você, não é as referências. Ezequias, ele se posicionou e resolveu fazer e trazer a existência na vida dele, a vida de Davi. Por quê? Porque Davi para ele era uma referência. O que eu quero dizer para você, amado, que é muito melhor você andar com pessoas que são capazes, ou pelo menos melhores que você, para que você tenha como referência, para você desenvolver aquilo que Deus tem sobre você. Mas eu não quero, eu sou meio rebelde, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de estar na casa do Pai. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você, a única pessoa que pode te ajudar em todas as áreas da tua vida se chama Deus. Ele é a única referência que você tem que ter como pai na tua vida. Aleluia, porque eu, você, os pastores, aqui nós podemos errar, não é verdade? Nós podemos falhar, mas Deus não falha. Deus é Deus e Ele pode trazer sobre nós a excelência dEle de uma forma sobrenatural. É por isso que nós temos que ter, aleluia, o nosso Pai como referência. E vou dizer mais para você, quando você precisar de algo, amado, isso aqui que você carrega, a Bíblia, ela te traz referências sobrenaturais para você. Só não ouve ou só não quer só não aprende quem não quer. Porque é muito claro aqui, Deus dá um lar aos solitários. Bispo, mas eu estou sozinho, já viu? Eu não sei se vocês já ouviram, pastores. As pessoas dizem, eu estou sozinho na minha casa, bispo. É uma luta, é uma batalha, eu estou sozinho na minha casa. Não está não, meu irmão. Não está não. Se você for coerente diante da presença de Deus, Deus está com você e está com a tua família também. Porque a Bíblia diz aqui, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Porque quando você entra na presença, amado, da onde você menos espera, Deus começa a levantar. Então não adianta você, eu estou sozinho, porque não está. Deus cuida de você de uma forma tão gloriosa e tão poderosa para manifestar a graça dele sobre você. Então ainda a única coisa que Deus quer encontrar em você é um coração sincero. A única coisa que Deus quer encontrar em você é um coração voltado para Ele, para servir a Ele em espírito e em verdade.
Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer o teu carro, Deus não quer a tua fama, Deus não quer o teu nome, porque quem deu o teu nome foi Ele, é Ele que capacita, é Ele que instrui, é Ele que te leva a patamares de excelência, é Ele que te levanta. Apocalipse diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, que Deus fecha, ninguém abre. Oh, rebanai assim. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que aquilo que você imagina ou pensa no teu coração. O problema é você entender isso, ó. Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade. Oh, Deus não trouxe você aqui à toa nessa noite, não. Deus trouxe aqui para dizer para você: você quer mais de Deus, Ele tem mais para te dar. Deus tem mais para colocar na tua mão. Deus tem mais. E se você está preso em alguma área da tua vida, Deus vai abrir os céus para você, para que você possa entender que é um propósito de Deus na tua vida. Provérbios capítulo 13, verso 20 diz assim, ó. Não precisa abrir lá não, Provérbios 13, verso 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Acho que você não está me entendendo, olha isso. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aí eu pergunto para você, com quem você quer andar? Com alguém que quer te ensinar? Qual é o tipo de pessoa que você quer andar? Qual é a maneira que você quer viver na tua vida? Qual é o jeito que você quer desenvolver no teu caráter? O que você quer trazer para a tua vida, para os teus filhos como legado? Será que o teu filho tem você como referência? Uau! Será que a tua família tem você como referência? Será que na tua empresa você é crente mesmo? Eu nunca me esqueço de uma história. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja. O irmão era caminhoneiro. Nada contra os caminhoneiros, amém? Nada contra. Mas o irmão era caminhoneiro. E eu conheci o caminhão do irmão. E uma bela noite eu estou passando na Dutra e eu vejo aquele caminhão. Eu falei assim: eu vou brincar com esse irmão. E eu passei com o meu carro, tal. Acho que ele não conheceu, porque eu estava até com um carro diferente. E eu passei por ele. Quando eu passei por ele, eu entrei na frente dele assim e fiquei tipo que segurando o carro dele, né? Ele abriu o vidro do caminhão e começou a me xingar de tudo quanto é nome. Só não me xingou de santo, o resto. Aí eu pergunto para você, qual é a referência que esse irmão pode trazer para alguém? Você está entendendo? E aí eu com muito amor e carinho, eu dei passagem para ele, abri o vidro e falei: a paz, irmão. Putz, o bispo, e agora, o que eu faço? A primeira coisa que ele veio na igreja depois disso, eu dei um abraço nele e falei: ô carnão, como é que você está? Você está entendendo? Referência. Não importa o lugar que você está, não importa a forma que você está andando, não é o calçado que você está usando que vai fazer o teu caráter, não é a roupa, não é o perfume francês, não é a roupa que você usa, não é o blazer, não é a gravata que vai fazer você ser alguém. O que vai fazer você ser alguém, amado, é a influência que você está trazendo sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua esposa. Não adianta você aqui dentro dar glória a Deus e louvar a Deus e chega em casa vai bater na mulher. Não adianta você chegar em casa e simplesmente: ai, olha, não foi desse jeito, não foi dessa forma. Ei, sabe, amado, da mesma maneira que você trata as pessoas que estão com você, você tem que tratar as pessoas da sua casa. Mostrar a capacidade de trazer a excelência de Deus sobre a tua vida. Mudar a tua história, levantar a tua cabeça e andar de cabeça erguida. Não importa se seja num bairro do Inocope, se seja no Presidente Dutra, se seja em Arujá, não importa. Aonde você vai entrar, as pessoas vão olhar para você: aquele lá é irmão em Cristo, aquela pessoa é irmão em Cristo, aquela pessoa é diferente, amado, preste bem atenção. Aquele homem Ezequias, ele mudou a história dele, não só dele, mas de uma nação, porque aonde ele passava as pessoas olhavam para ele e falaram assim: olha, aquele homem mudou a história, aquele homem mudou a história de Judá, aleluia. A primeira coisa que ele fez foi tirar tudo aquilo que eram os Balaíns. Deixa eu dizer uma coisa simples para você:
Você tem que tirar tudo aquilo que está atrapalhando na tua história, tudo aquilo que tem, muitas das vezes, tirado a tua paz. Quando o Provérbios diz isso, ele diz assim, olha, aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio. Procure andar com pessoas que têm alguma coisa para te ensinar. Procure andar com pessoas que podem te capacitar a chegar a patamares de excelência. Deixa eu dizer uma coisa simples para você, nem todos nós sabemos de tudo. Tem áreas que eu preciso de alguém para me ensinar. Como você também, tem áreas na tua vida que você precisa aprender. Hoje ficou muito fácil, eu não sei se você já percebeu isso. Ficou muito fácil, agora eu sei ler a Bíblia, agora eu sei ler o Provérbios, eu vou pegar Provérbios, vou abrir uma igreja, agora eu sei pregar. Mas quando se trata, pastores, de sentar num banco e dizer, olha, eu quero aprender um pouquinho mais, as pessoas não querem ser submissas, não estão aprendendo a desenvolver aquilo que Deus tem. Graças a Deus que aqui na igreja nós temos pessoas que estão estudando, e eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho falado neste lugar, vai ter pessoas aqui que vão me substituir amanhã, glória a Deus por isso, porque amanhã eu vou sentar ali e só vou ouvir, aleluias, e isso não é bom? Imagine você amanhã, você olhando para o teu filho aqui no altar, ou tua filha aqui no altar, ele louvando, ele engrandecendo a Deus, e você fala, poxa, olha que legal, eu vi o meu filho crescer, eu vi o meu filho desenvolver, mas eu ensinei para ele, eu dei um caráter a ele, eu desenvolvi algo na vida dele. O seu pai, a sua mãe, não importa o tempo, mas vai chegar, mas você tem que ser referência na vida das pessoas. Você tem que chegar e desenvolver aquilo que Deus tem sobre você de uma forma sobrenatural, sabe, de uma forma incansável, porque às vezes cansa, não é assim? Mas é uma forma incansável, todos os dias, não importa, deixa eu falar uma coisa para você, não importa o que você está vendo nos seus olhos hoje, porque não é desse jeito. O que você está vendo talvez é uma desmotivação, o que você está vendo talvez não é as coisas acontecendo como você pretendia, mas se você se manter fiel a Deus, Deus ele vai ser fiel com você. Não importa a luta, amado, deixa eu dizer de novo para você, Deus é Deus e Ele sabe muito bem aquilo que é necessário para você. Pare de andar com os tolos, com as pessoas que não tem nada para acrescentar na tua vida, com as pessoas que não tem nada para trazer sobre você, amado. Ezequias, amado, ele se posiciona e ele resolve reparar, não só a vida dele, mas ele resolve reparar as pessoas que estavam do seu lado, as pessoas que estavam no seu dia a dia, a nação de Judá, ele resolve reparar. E a Bíblia vai dizer que Deus era com ele. Se Deus é com você, quem é contra você? Se Deus é a favor de você, quem é contra você? Agora deixa eu perguntar aqui para você, se Deus não estiver com você, como é que você vai ficar? É simples, é tão claro isso. Olha, Deus ele não vai pôr a mão sobre você e vai te amaldiçoar. Deus não faz isso com aquilo que ele gerou. Aprende isso no teu coração. Deus não vai amaldiçoar você nunca, porque ele gerou você. O problema é você e as escolhas que você está fazendo, porque as escolhas é você que faz. A maneira quem escolhe é você, o jeito que você quer, a maneira que você quer é você que faz. Agora se eu decidir estar na presença de Deus, eu vou desenvolver isso. Eu vou chegar diante daquilo que Deus tem sobre mim. Eu vou voltar lá. No capítulo 18 ele diz assim, ele se apegou, no verso 6, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Ei, você está aqui não? Você vai se tornar bem sucedido em tudo que você almejar ou desejar no teu coração. É fácil? Não. Servir a Deus é fácil? Não. Sabe por que não é fácil? Porque os que servem a Deus e as coisas são muito mais difíceis. Sabe por quê? Porque nós resolvemos fazer a diferença. Qual é essa diferença? É sermos honestos, andarmos em linha com a palavra, ter a vontade de Deus para nós. Porque quando nós somos do mundo, tudo é válido. Mas quando nós mudamos a nossa história, nós queremos ser diferentes.
E não é só diferentes para nós, é sermos diferentes para uma nação, é sermos diferentes para pessoas. Aí eu pergunto de novo para você: você tem sido referência para alguém? Será que as pessoas têm olhado em você e encontrado o brilho do Senhor? Será que as pessoas têm olhado para você e falado: poxa, eu quero ser que nem aquele rapaz, eu quero ser que nem aquela menina, eu quero ser que nem aquele casal? Porque tem casal que é assim, né? Poxa, olha, aquele casal é demais. Ah, eu quero ser que nem aquele músico, aquele levita. Nossa, eu quero ser que nem aquele empresário. Não sei se você já teve isso. Eu tenho algumas pessoas que eu tenho como referência, que são pessoas que mudaram histórias. Isso você tem que ter dentro do teu coração. Se você andar com isso aqui, que é a palavra de Deus, você não precisa temer a nada, porque Deus é aquele que tem o controle sobre você, e é aquele que começa a fazer na tua vida e traz a excelência dele. Por isso que você não deve temer no teu coração, você não deve ficar preocupado de que maneira vai ser amanhã. Não, amado, presta atenção. Eu tenho orado todos os dias, eu tenho somente entrado na presença do Senhor e falado para Deus: gratidão. É verdade, gratidão primeiro, porque eu tenho saúde. Ei, quantas pessoas, amado, queriam estar aqui hoje e não podem estar? Eu não sei se você está me entendendo. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje e não podem estar? Por N problemas. E você está aqui para servir a Deus, e servir a Deus com gratidão, de entrar na presença dEle, sabe? Eu costumo dizer que esse é o ano da multiplicação. Quem entende isso? Tem gente que Deus abriu as portas de emprego, tem gente que Deus abriu as vendas, tem gente que Deus manifestou e começou a dar novas estratégias. Tem gente que vai abrir novos restaurantes. Ah, mas eu posso? Pode. Ei, tem tanta coisa ainda para acontecer esse ano. Agora, isso para entender o teu coração: o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Sabe por quê? Porque houve uma entrega na presença, uma entrega na vontade de Deus. Pare de questionar Deus, ou melhor, pare de questionar você mesmo. Vou dizer mais para você: você não é o lixo da sociedade, você não é aquela historinha da carochinha que os teus pais foram, porque você não precisa ser. A tua casa pode ser diferente, o teu lar pode ser diferente, e através de você, os seus pais vão vir também. Sabe por quê? Porque eles vão ver em você uma referência daquilo que Deus tem sobre você. Você pode se colocar de pé no nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta simples para você hoje. Se você, talvez dentro do teu coração, você ficou ou passou no teu pensamento achando que você já não ia sobreviver a tudo isso. Não é assim? Porque na nossa mente a gente acha que a gente não vai sobreviver. Se eu perguntar para você, você vai entender o que eu vou dizer. Tem momentos de angústia? Tem ou não tem? Não dá vontade às vezes? Eu não sei vocês pregadores, mas isso já aconteceu muito comigo. Tem hora que dá vontade de correr, mas quando eu olho para trás, eu vejo um Deus que me impulsiona a crescer mais, a desenvolver mais, a entender que eu posso mais, e eu posso crescer mais naquilo que Deus tem sobre nós. Então tudo depende de quem? De nós. Quando nós queremos mais de Deus,
nós queremos mais desenvolver aquilo que Deus tem, nós crescemos na presença de Deus. Então talvez você hoje está aqui, e você tem passado na tua fase, uma fase na tua vida de angústia, e está precisando realmente de alguém que seja influência na tua vida. E essa influência eu espero que seja Deus. Talvez você não consiga mais, talvez, eu falo sempre isso, que tem alguns ministros, por exemplo, do Evangelho, que hoje são referências para nós no nosso Brasil, não é? Homens que cresceram muito, louvado seja Deus por isso, porque um dia também pagaram um preço por aquilo, e eu louvo a Deus pela vida deles. É como nós, né? Um dia Deus levantou líderes no nosso país para mudar a história, que está mudando, e eu louvo a Deus por isso, porque alguém tinha que ser levantado. Deixa eu dizer uma coisa, por que eu estou falando isso para você? Porque talvez Deus vai levantar você na sua terra, no seu lar, na sua família, mas para que você seja persistente, para que você busque realmente aquilo que Deus tem sobre você. Não seja não fique no comodismo, achando que simplesmente aquilo que você está fazendo hoje está bom, porque não está. Eu costumo dizer para Deus que eu não vivi ainda 10% do que Deus tem para mim. Talvez você não entendeu o que eu digo com isso. Talvez vocês que estão aqui, músicos, levitas, não viveram ainda nem 10% do que Deus vai fazer nesse lugar. Talvez vocês, pastores que estão aqui, ainda vão pregar para nações, vão chegar a lugares missionários, que às vezes você ainda não entendeu. Lugares que às vezes vocês que estão aqui, homens e mulheres de Deus, talvez professores que estão aqui, vão lecionar, talvez para um futuro presidente. Talvez o teu filho, que tem você como referência, vai olhar para você e vai dizer: meu pai me ensinou, ele não teve coisas ou estrutura para me dar uma faculdade, mas não importa, eu vou lutar e eu vou conquistar uma faculdade. Eu sou exemplo disso. Eu voltei para a faculdade depois com 45 anos de idade. Fiquei mais de 20 anos fora da escola. E com 45 anos de idade eu resolvi fazer uma faculdade. É difícil, claro, 20 anos depois, e fazer logo uma faculdade de engenharia. É complicado, é. Mas eu tinha alguém que estava do meu lado e dizia assim: filho, vai. Filho, não desista. Não importa a tua idade, não importa o que você quer, não importa o que você está pensando, você pode ter pessoas na tua história que são referências para você, que você pode mudar a tua história, não importa, porque tem pessoas que te jogam para baixo, mas tem pessoas que te erguem e dizem: filho, continua. Há uma unção hoje aqui, amado, onde Deus está dizendo para você: não fique assim. Onde Deus está dizendo para você: não desista, não pare, não olhe para trás, porque se a gente olhar para trás, a gente pensa em desistir de tudo. Talvez você não teve referência na tua vida, mas as referências que você teve não foram boas. Talvez o teu pai não foi um homem bom, talvez a tua mãe não foi um homem bom, uma mulher boa. Mas você não precisa ser igual para os seus filhos. Você pode mudar o teu cativeiro.
Você pode mudar a tua história. Você pode mudar a tua vida. Se você está aqui nessa noite, você quer, sabe, não é ficar olhando, mas olha, eu vou ficar para trás. Não vai, depende de você. Ezequias, ele se levantou, ele falou: eu não vou fazer o que o meu pai Acás fez. Eu vou fazer diferença nessa nação. O meu pai foi um rei que não foi um rei bom, mas eu não vou ser um rei que vou ser um rei igual a ele, não. Eu vou ter como referência Davi, porque Davi mudou a história. Ei. Qual é a referência que você tem nessa noite? Você como filho, será que os seus pais são referência para você? Você como filho, ou você como pai, será que você está sendo referência para os seus filhos? O que você quer para a tua vida? Qual é a maneira que você quer agir? Não desista, porque o teu pai está Ele está no controle. Ele é Senhor. Eu quero que você ore aí. Você vai dizer para Deus aí quem foi a sua referência. Se você não tem nenhuma referência, porque talvez na tua família você não teve referências boas, talvez você não teve isso na tua história. Eu não estou dizendo de condições financeiras, eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso porque eu vim de família muito humilde, muito pobre, aonde nós dividimos um ovo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de você pensar e mudar a tua história. Eu já comi farinha. Eu já comi angu, como a gente fala no Nordeste. Eu já comi pão aberto, que sobrou de um dia para o outro, abria, tirava o miolo e colocava açúcar lá dentro, para dar sabor, porque não tinha manteiga. Mas eu falei, eu não vou manter minha vida desse jeito, não. Os meus filhos não vão viver desse jeito. Eu vou ser diferente. E eu resolvi fazer isso. Eu culpo meu pai por isso? Não. Eu culpo a minha mãe por isso? Não. Pelo contrário, eles foram referências em mim para dizer: filho, não seja o que eu sou, avance. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Quem são as referências na tua história? Se você está aqui e você já não consegue mais, porque parece que as coisas não estão acontecendo na tua vida, e você precisa entregar o seu coração. Sabe, amado, às vezes a gente não consegue, parece que falta força, parece que a gente não consegue andar, parece que a gente não tem mais aquele apreço. Ezequias falou: eu vou olhar para alguém que pode me ajudar, que eu possa ter como referência na minha vida. E ele olha para a história de Davi. Oh, é lindo isso. Ele olha para a história de Davi, ele fala: olha quem era Davi, era lá no pasto, mas Deus levanta ele como rei. Eu quero ser que nem ele. Eu quero fazer diferença como ele fez. Não depende mais de Deus, pastor José. Não, porque Deus já deu para mim e para você, só depende de mim e de você. Se você não tem força para isso, eu quero te ajudar em oração. Se você não tem força para isso, eu quero te ajudar em oração.
Dá só um sinal com a tua mão. Nós como igreja vamos orar por você. Se você está aqui, você perdeu as forças. Oh, aleluia. As referências de Deus vão chegar. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão levantando a mão. Tem uma pessoa aqui. Se você está aqui, acende a luz para mim. Se você está aqui, levante a sua mão aí. Isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós aprendemos a entrar na presença de Deus, nós aprendemos a ter uma ligação. Eu chamo isso de conexão divina. Porque Deus, quando vê em nós que nós precisamos ter referências, Deus coloca pessoas do nosso lado como conexões. Sabe aquela coisa que você nem pede, mas Deus coloca aquela pessoa do teu lado. E aí você não sabe por que está acontecendo aquilo, mas Deus está colocando do teu lado, dizendo para você: filho, vem cá, vamos aí bater um papinho. Não é fofoca, entenda isso, mas é aquela pessoa que vai te ajudar a erguer, vai te ajudar a você ser diferente. Conexões divinas. A minha oração nessa noite é para que Deus coloque conexões divinas na tua vida. A minha oração nessa noite é para que Deus coloque pessoas cheias do Evangelho, cheios da unção, cheios da palavra sobre a tua história e sobre a tua vida. Pessoas que vão te abraçar e você vai sentir o toque de Deus. Pessoas que vão te abraçar e você vai ter aquele clique, sabe? Aonde você vai olhar para você, você vai dizer para você mesmo: uau, eu não tinha olhado por esse lado, eu não tinha visto por esse lado. Está começando um novo tempo de Deus na tua vida. Eu quero declarar sobre a vida de vocês nesta noite, essa unção sendo liberada. Há uma unção sendo liberada hoje, uma unção de restauração nos lares aqui presentes. Conexões divinas. Deus está enviando conexões divinas para te ajudar. Pessoas que vão encostar em você e vão dizer: você não tem que ser o pior da tua família, você não tem que ser a história da carochinha. Não. Tenha pessoas como referência na tua vida. Diga para Deus: Deus, eu errei no meio do caminho, eu falhei, mas eu quero de volta o que é meu, Senhor. Eu errei no meio do caminho, mas eu quero de volta o que é meu. Me dá, Senhor, estratégia para vencer de novo, para entrar na tua presença de novo, para sentir a comunhão, para sentir a tua presença. Não é, amado, uma placa de igreja, não, mas é o que o céu está fazendo por você. Deus envia hoje ajudadores para você. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito. Eu quero orar com você, enquanto os levitas vão se preparar. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, sobre cada um que se levantou nessa noite, Pai. Oh Deus, cada lágrima derramada, cada coração entristecido, cada vida, Senhor, que na mente e no coração não consegue mais, Pai, porque o mundo espiritual paralisou. Mas nessa noite, Pai, o Teu Espírito, Pai, coloque conexões divinas, coloque unção, coloca direção espiritual, para que eles possam ver, ó Pai, o Teu querer, o Teu agir, ó Pai. Deus, levanta, Pai, levanta, oh, eu creio, Pai,
toda tristeza, Pai, toda tristeza humana, toda tristeza humana vai embora, todo dardo inflamado vai embora. Arranca, Senhor, do seu filho, da sua filha, todo peso, toda palavra contrária, tudo que não provém do teu altar, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Traga sobre eles, ó Pai, a sua paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu declaro, ei, vocês que estão aqui, enquanto os levitas se preparem, presta atenção que eu vou dizer para vocês, o que Deus falou comigo. A partir de hoje, quanto mais você entrar na presença, Deus vai levantar exércitos neste lugar. Talvez você não entendeu, você é um guerreiro do Senhor, você é uma pessoa que Deus levantou para fazer diferença na tua casa, e Deus está te levantando hoje, porque através de você, pessoas vão reconhecer que existe um Deus que é poderoso. Através da tua vida, conexões divinas vão acontecer. Através da tua vida, Deus vai enviar suprimento necessário. Esse ano ainda não acabou, não olhe, não fale isso. Deus vai te levantar de uma forma sobrenatural. Olhe para você não como uma pessoa destruída, não. Deus só está te dando um sinal que Ele está fazendo algo maior na tua vida. Não fique desesperado. Tem algo maior para acontecer, tem coisas maiores para acontecer, e você vai viver o melhor de Deus na tua vida. Você está preparado para isso? Você está preparado para viver o melhor de Deus? Então diga para você: eu não vou ser a mesma pessoa a partir de hoje. Eu não quero, eu não aceito mais. A partir de hoje, eu e a minha família, eu e a minha casa, hoje eu e o meu lar, nós vamos viver o melhor de Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Declarei. o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei.
todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, eu creio, ela vem. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, Mas a alegria, ela vem pela manhã. eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Oh, e ainda que a figueira Não floresça, e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira venha, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei em ti, Senhor. Oh, e ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minha, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. você pode cantar isso ainda. E ainda Que a figueira não floresça, que não haja, haja frutos na que o vide, produto da que o oliveira produto minha, da oliveira minha, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Aleluia! Você pode aplaudir a Deus, a Ele que é digno de glória, de poder, de autoridade. Ei, você vai viver o milagre ainda. Se prepare, é um ano glorioso. Você não entendeu? Deixa eu falar baixinho aqui para você. Deixa eu falar baixinho aqui para você. Se você está enfrentando luta, é porque no mundo espiritual alguém está tentando parar aquilo que Deus tem sobre você. A única forma que tem de você passar por isso é entender que você é poderoso nas mãos de Deus. Como assim, bispo? Preste bem atenção. A Bíblia diz assim: tudo podemos naquele que nos fortalece. Significa, se eu estiver na presença de Deus, nada pode me atingir. O salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Quando ele fala isso, ele está dizendo de mim e da minha família. Deus vai blindar a tua família para você viver o melhor. Você vai viver o melhor no nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor. Muito obrigado, Pai querido, pela tua diretriz espiritual nesta noite. Senhor, nós somos gratos pelo pão de cada dia, somos gratos pelas vestes, somos gratos pela família, somos gratos ao Pai querido por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa família, Pai. Obrigado, Senhor, por cada filho, por cada neto, por cada esposo, por cada esposa. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por esses irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela fé, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado e feito, Senhor, no nome de Jesus, Pai.
Eu quero declarar sobre a vida de cada um. Abra as portas de emprego, abra as portas dos negócios, abra as portas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, sobre os seus familiares, Pai, dá estratégia, dá força, dá suporte necessário para cada um, Senhor, vencer tudo aquilo que é necessário na sua família, no seu coração, em tudo aquilo que eles têm almejado, Pai. No nome de Jesus nós entregamos, Pai, toda a nossa história, a nossa vida no seu altar, ó Pai, no nome de Jesus. Eu quero declarar, ó Pai querido, sobre o coração de cada um, sobre cada filho, sobre cada filha, Pai, através do teu Espírito Santo, Pai, o teu poder e a tua graça, no nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos pela fé, porque nós acreditamos e confiamos no teu nome, Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em cada vida, em cada coração, em todo o povo abençoado. Diga para o teu irmãozinho que está do seu lado aí, ó, esta semana Deus vai te honrar no nome de Jesus. Vai em paz, no nome de Jesus.